Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman e juntamente com meus amigos Noel, André, Bruno e Matheus, apresentamos o Muito Além do Gesso, o podcast para quem quer saber de tudo o que está acontecendo no mundo da ortopedia. E hoje, se da vez passada eu comecei com uma bronca, hoje eu vou começar com um agradecimento, porque eu dei bronca em vocês e o pessoal postou realmente onde está ouvindo o episódio, postou as selfies, a gente repostou, muito legal. Se você não sabe o que a gente está falando, a ideia é que vocês postem uma selfie marcando o podcast.ortopedia onde vocês estão ouvindo o episódio, que a gente quer saber aonde você ouve o seu episódio. A gente teve alguns lugares bem inusitados já, e a gente quer ver quem vai postar no lugar mais inusitado. Recado dado, vamos agora para o 28º episódio de Muito Além do Gesso. E como a gente sempre ouve vocês, a gente trouxe um episódio aqui, um convidado, que é um assunto que vira e mexe aparece pergunta pra gente, né? Que é como é que é a vida de um médico, como é a vida de um ortopedista militar. E a gente tem como convidado aqui o Felipe Jader Pereira, que é médico militar, e ele vai contar um pouquinho mais pra gente dessa história. Jader, obrigado por aceitar o convite, dá um oi aí pro pessoal. Um alô aí para a galera, né, que escuta Muito Além do Gesso, aos colegas ortopedistas aí, meu muito obrigado, fico muito honrado em participar aí com vocês desse episódio. Espero que a gente consiga compartilhar um pouco aí do que é a vida militar, um ortopedista no Exército, e tirar as dúvidas do pessoal. Boa, Jader, você deu um alô para os nossos ouvintes. Teve um dos nossos ouvintes que mandou no Instagram que está pedindo um alô. Então, a gente vai começar aqui estimulando os nossos reposts. Um alô para 112 Med, o FSM. Eu acho que é a Universidade Federal de Santa Maria. Se não for, aí a culpa é minha, entendeu? Aí vocês mostram no Instagram. Então, vocês vão ter que ser justos aqui com a gente. A gente mandou o salve, mandou um alô para a galera. Então, repostem aí onde vocês estão ouvindo o episódio agora, que eu acho bem justo. Bem, acho que a minha pergunta vai ser a mais básica, porque o Leandro e o André serviram nas Forças Armadas, né? E eu não servi. Então, acho que, assim, você podia pelo menos dar uma começada. Porque, por exemplo, eu sei que quando a gente termina a faculdade de medicina, né? Você presta aquela prova, né? Que até tinha uma lenda, né? De que quando você é melhor na prova, você podia escolher o lugar ou poder ir embora. Nem sei se isso existia, ou se era uma lenda que as pessoas sabiam. E pelo que eu entendi, então, depois da residência, você optou por trabalhar como ortopedista do Exército, né? Então, dá resumidamente para a gente um panorama geral aí. Então, Noel, é isso mesmo, né? Existe esse serviço, que é o Serviço Militar Obrigatório, né? Que ele é o chamado MFDV, ou seja, médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários. Ele é um serviço previsto em lei, né? É um serviço que, apesar de ser remunerado, ele é obrigatório, e todo mundo que não cumpriu esse serviço até uma idade limite, e essa idade mudou, mas se eu não me engano são 38 anos, você pode ser convocado. Então, se você está em aberto com as suas obrigações militares, a qualquer momento um médico, farmacêutico, dentista e veterinário que tenha a idade limite dentro da lei, e aí eu não vou afirmar com certeza qual é, mas eu acredito que é por volta dessa idade, ele pode ser pego para servir. O que tem acontecido é um fenômeno de que muitos recém-formados são voluntários para servir. Então, dificilmente ele vai pegar um cara lá com seus 30 e poucos anos, que já está com a vida resolvida. Mas acontece. Inclusive, quando eu estava servindo como temporário sem especialidade, ao término da faculdade, um colega neurologista que estava fazendo já a subespecialização em BH foi pego. E na época esse cara ficou muito puto e tudo, mas gostou bastante da experiência depois. E essa é a primeira modalidade, é o serviço MFDV, obrigatório. Ele é um serviço temporário, né, no qual se pode ficar até um máximo de 8 anos, com renovações anuais. É diferente do que eu faço hoje em dia. Hoje eu sou médico de carreira do Exército. Eu prestei um concurso público composto de algumas etapas, né, entre elas exame intelectual, prova física, prova psicológica, inspeção de saúde. E aí, sim, eu sou um médico de carreira de uma força armada, mas funciona muito semelhante o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, aonde eu posso chegar até o posto de coronel. E se eu tiver interesse, fizer os cursos, eu posso tentar o generalato, porque hoje o general médico chega até o posto de general de divisão, de 3 estrelas, né? Então, são duas situações diferentes, eu acabei vivenciando um pouquinho de cada uma, e como nós temos ouvintes, né, muitos deles residentes de ortopedia ou médicos ortopedistas, que eles saibam que eles podem fazer as duas coisas. Eles podem ser temporários
e eles podem ser de carreira. Inclusive, aqui eu tenho 2 temporários ortopedistas que trabalham comigo, atualmente. É muito legal, né? Porque a gente sempre ouve falar, o André e o Leandro já me comentaram, né? A gente vai ouvir isso até o final do episódio, que esse negócio do quando você se forma, ganha bem, né? Porque você acabou de se formar, né? E aí os caras ganham um bom dinheiro, uma vida tranquila, né? Dá tempo de trabalhar fora. Eu, pelo menos, sempre Sim. ouvi histórias, você rola aquele arrependimento. Puta, será que eu devia ter feito? Mas e do concurso, hein? Essa vida mesmo, como ortopedista aí do Exército, você vai para as missões, dá tempo de dar aquele plantãozinho, ou não dá tempo? Então, Noel, realmente é uma situação bem variada, mas existe uma regra geral, né? Quando você serve no quartel, como você falou, que foi o meu caso como temporário, sem especialidade, quase sempre vai para quartel ou trabalhar nos pronto atendimentos de hospitais, né? Esse temporário, né, que vai trabalhar nessa situação, ele vai cumprir a rotina ali, ou do quartel, geralmente, de 7h30 da manhã até as 4 da tarde, de segunda a quinta, e 7h30 até meio-dia nas sextas-feiras, né? Com essa carga horária, dá para trabalhar muito bem por fora, e foi o que eu fiz. Estava com a vaga trancada na residência, trabalhando por 1 ano, fiz aquele pé de meia bacana para entrar no R1 não precisar trabalhar. E aí me dediquei apenas à minha formação no meu R1. Quando você entra na carreira, a situação muda um pouco de figura. Primeiro, porque por você ser um médico de carreira, você é exigido mais. Você ganha um pouco a mais, você tem alguns adicionais que geralmente os temporários não têm, e você acaba sendo um pouco mais exigido para funções burocráticas, funções de chefia, né? Atualmente, por exemplo, eu desempenho funções médico-periciais e funções de auditoria. Claro que tenta ser, né, dentro da minha área da ortopedia, porque eu estou num hospital, então eu tenho outros médico-peritos, outros auditores, e eu também faço a parte médico-assistencial. Tenho meu ambulatório, né, que inclusive eu consigo fazer ultrassom musculoesquelético no meu ambulatório, temos algumas máquinas muito boas aqui no hospital. Temos a rotina de centro cirúrgico, por exemplo, amanhã nós vamos operar, depois de amanhã, uma luxação acrômico-clavicular. Essas últimas semanas aí operamos 4 fraturas de fêmur em idosos, né? Antebraço teve essa semana também. Então temos uma movimentação grande de trauma eletivo, às vezes, uma síndrome do túnel do carpo, a parte de joelho tem um colega civil que faz, mas eu costumo entrar junto com ele nas cirurgias. Então é uma rotina bem variada, dependendo do lugar que se está. E hoje eu consigo fazer algo em torno de 30 horas no hospital, lá uma vez ou outra uma escala extra, como você bem disse, uma missão, afinal de contas nós somos militares, podemos ser empregados a qualquer momento. Só que existe um certo acordo de cavalheiros entre os chefes, né? Isso está previsto em legislação, que nós trabalhamos fora. Inclusive, o Estatuto dos Militares, ele diz, né, que é prerrogativa dos médicos, farmacêuticos e dentistas continuarem trabalhando fora para poder desenvolver e melhorar o exercício da profissão, tendo em vista a necessidade de atualização técnica constante. Então, para quem tem medo, né, realmente a nossa obrigação principal é o Exército. Eu não posso virar para o meu chefe e falar, poxa, chefe, não vou te ajudar aí não, porque eu tenho um plantão ali no hospital civil. O cara vai, não vai me mandar me prender, mas vai falar, você está ficando doido, né? Então, a sua obrigação é sim com o hospital militar, mas existe essa flexibilidade e a maioria trabalha por fora. Inclusive, muitos têm 2 concursos, porque está previsto em lei que você pode ter, inclusive, mais de um concurso. Só não pode bater a carga horária e a sua prioridade tem que ser o Exército. Felipe, vou fazer uma pergunta um pouco mais relaxada aqui, mas eu tive uma baita experiência legal no Exército, né? Eu realmente gostei demais, foi espetacular, aprendi muito. Mas eu lembro que quando eu estava começando, né, eu servi o Exército em São Paulo, eu fiz o treinamento no CPUR, depois eu fui, na época, o HG, né, que é um hospital ali no Cambuci, para quem não conhece. Mas eu lembro que no comecinho eu tinha uma sensação, assim, o Exército eu sentia que tem quase que uma linguagem própria, né? Assim, algumas coisas que são muito, muito bizarras, muito diferentes, um palavreado próprio, e você coloca uma roupa que não é a roupa que você está acostumado, você simplesmente se vestia para ir para a faculdade, se vestia para os lugares, de repente você põe uma farda. E em alguns momentos, pelo menos no comecinho, eu falava, nossa, que coisa diferente, né? Que coisa meio doida.
eu estou me vestindo de camuflado e saindo por aí, né? E em algum momento bateu um estalo aí em você, falou, porra, é isso que eu quero da vida. Como é que foi isso, cara? Porque eu entendo, assim, o médico temporário, ele é um cara que eventualmente gosta muito do exército, tal como eu fui, mas quando o pessoal vai para a carreira mesmo, ele quase que vira um militar médico, ele é um médico militar, né? Ele vira uma coisa assim, putz, é isso que eu quero ser quando crescer, essa é a minha vida. Como é que é esse estalo aí? Conta pra gente. Então, eu falo bastante, se quiser me interromper aí, às vezes se eu estiver me prolongando Não, muito. Fica tranquilo. Mas a minha história foi mais ou menos assim. Quando eu era muito jovem, eu sempre quis ser médico. Desde criança, meu pai fala, quero ser médico, quero ser médico. E aí, com 12, 13 anos, que eu comecei a entender sobre as profissões e tudo, meu pai tinha um amigo major da polícia, e ele falava muito comigo, rapaz, você gosta de atividade física, de fazer exercício, na época eu era karateca e tal, por que que você não faz prova para ser polícia? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, pô, polícia, né? Aí comecei a correr atrás de uma coisa ou outra, descobri sobre os concursos da Amanda, da SpaceX, da Escola de Cadetes, né, do ar, da Aeronáutica. Só que eu falei, cara, não, quero fazer medicina mesmo, quero ser médico. E aí meu pai plantou essa semente. Ele falou assim, olha, você dificilmente vai conseguir ser militar e depois ser médico, mas tem grande chance de você, sendo médico, depois conseguir ser militar. Eu fiquei com aquilo na cabeça, o tempo foi passando, nunca tive contato com isso na faculdade, porque, como você falou, assim, é meio que um choque ali, né? Você se forma, já entra naquele serviço obrigatório, começa a se fardar ali que você vai conhecendo tudo. Só que um grande amigo que jogava handball comigo, foi diretor comigo da Atlética, inclusive, ele tinha um tempo à minha frente na faculdade e ele entrou como temporário. E aí ele começou a me falar sobre isso. Aí eu falei, não, é isso que eu quero, vou ser voluntário, quero ficar um ano e ver como é que é. Nessa experiência de um ano, num quartel de artilharia, como você mesmo falou, a experiência que muda a nossa vida, eu, poxa, fiquei encantado com aquilo ali. E aí todo mundo falou, cara, faz a escola de saúde, faz a escola de saúde. Aí eu falei, eu não vou fazer porque eu vou ter que entrar sem especialidade, eu já estou com ortopedia no lugar que eu quero muito. Calma, o que é a escola de saúde, Jader? A escola de saúde do Exército é a nossa formação de carreira. Então, da mesma forma que o militar combatente faz a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, né, o militar de carreira de saúde faz a ESSEX, Escola de Saúde do Exército, que recentemente foi fundida com a Escola de Formação Complementar do Exército. Então, toda a formação dos quadros complementar e do serviço de saúde agora vão ser em Salvador. Então, Salvador vai formar veterinários, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, dentistas de carreira do Exército. Qual o tempo de formação, Jader? É uma formação bem mais curta, né? Uma formação ali de 9 meses, né? Diferente da AMAN, por exemplo, né? E a SpaceX, que são 5 anos, o IME também, que você cursa a engenharia dentro do Exército, né? A escola de saúde, e agora que vai ser a escola de saúde e formação complementar do Exército, ela se presta apenas a te formar como um militar, né? Porque você já tem a sua formação, você já é médico. Então você precisa aprender como ser militar e como ser militar médico. E aí entra, né, o que o Leandro falou, né? Esses 9 meses são dedicação exclusiva na escola? Ou nesses 9 meses também você consegue ter uma vida fora? Não, esses 9 meses são muito semelhantes a um expediente de quartel. Então você vai fazer ali durante esses 9 meses, né? De segunda a quinta, geralmente de 7h30 até às 16, 16h30, e sexta-feira de 7h30 até meio-dia. Para você ter noção, um colega nosso, que é psiquiatra na região Nordeste, ele pegava avião toda sexta-feira, vinha, trabalhava e voltava. E conseguiu manter os vínculos todos e conseguiu vir para o Nordeste depois. Então, agora, claro, isso é uma coisa até que a gente vai abordar, que eu acho que muita gente perguntou sobre as transferências e movimentações. Isso não é regra, né? Você tem que estar com a mobilidade geográfica ali preparado para ela. Tanto é que eu saí do Rio de Janeiro, que foi a escola de saúde, e vim parar em Natal, no Rio Grande do Norte, que é onde eu moro hoje em dia. Antes eu morava em Juiz de Fora, antes eu morava em Viçosa, e eu sou do Espírito Santo. Então você vê que é quase um cigano, né? Olha só. Jader, eu tenho alguns colegas que serviram no serviço militar obrigatório do Exército com 18 anos, e todos eles têm um pavor de uma palavra: alvorada. Que a galera geralmente é acordada com um tiro de bala de feixinho, 5 horas da manhã, gritando alvorada, e todos eles têm um pavor.
Eu queria saber, rola isso? Não é isso não, rola o pessoal chega tocando música clássica, violino, é super tranquilo. Rola isso também na escola de saúde para os médicos que estão no exército, em algum curso, como você fez curso de paraquedista? Rola isso em algum momento? Existe a formação comum dos militares que todos chamam de período básico, né? No período básico se aprende ordem unida, se aprende fardamento, se aprende sinais de respeito, né? Continência à bandeira, como se portar frente a um superior, a um subordinado. Então, o período básico, você aprende a ser militar. E é previsto no período básico, durante 2, 3 meses, o que o militar chama de uma forma muito... é um eufemismo, né? Que é o desenvolvimento dos atributos da área afetiva. Então, tudo tem uma razão de ser. Você ser submetido a um estresse, né? Você acordar no meio da madrugada com um monte de corneta, um monte de barulho, e festim, e granada, e tiro, por mais que isso possa parecer, o cara está forçando a barra e tal, mas é a virtude da profissão do militar, né? O militar ele é formado para a guerra. Mesmo que você seja médico, em alguma situação você pode estar no contexto de um confronto real. E aí eu cito o Haiti. Nós temos colegas médicos que estiveram no Haiti, que foi uma missão real, na qual eles foram emboscados, médicos, e tiveram que trocar tiro com o inimigo, tiveram que se abrigar, tiveram que executar todo aquele treinamento que foi dado. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, mas o Brasil não entra em guerra. Sim, mas tem operação na Maré, tem operação na Rocinha, tem operação no Alemão, tem missão de paz. Então, apesar da gente não ter guerras propriamente ditas, né, contemporaneamente, mas nós temos missões aonde isso acontece. E aí, voltando à sua pergunta, o treinamento ele prevê isso para todo militar, do soldado até a escola de major, né, de major e coronel, que é o comando Estado-Maior, você tem o desenvolvimento de atributos da área afetiva. Claro, em alguns pontos em maior escala, em alguns pontos em menor escala. Por ser um público diferente, médico, existe toda uma proporcionalidade. A gente já entra bem mais velho, muito já tem família, então é aquela coisa, entre aspas, ali, né, mais light, mais adequada ao público. Mas tem campo, tem que rastejar, tem que sujar na lama, tem que fazer tudo que está previsto. Você conhece algum bisonho que foi reprovado na prova? Não. Que foi reprovado na prova física, que você diz? Não, no MFDV. No caso, no teste psicológico, não. Rapaz, eu conheço muita gente que faz de tudo para ser reprovado. Que eu fui reprovado. Que isso, né? Na Força Aérea. E depois você vê. Mas depois deu tudo certo, mas eu fui reprovado. Não, depois você tem que contar. Certo. Acho que foi um bom sinal. Você sabe que essa história foi muito boa, porque eu estava louco para ir, eu fui visitar o Leandro em Manaus, achei sensacional, falei, vou para a Força Aérea, fiz tudo certo, de repente fui reprovado. Aí eu descobri que no teste psicológico, depois eu até aprendi que era o HTP, você tinha que desenhar uma casa, uma pessoa e uma árvore, e eu fui reprovado. E não tinha jeito. Aí eu me inscrevi no exército e deu tudo certo. Acho que na hora de fazer um teste psicológico aqui no Muito Além do Gesso, para ver se o André deve continuar aqui ou não. Você vê que o sarrafo do exército não está tão alto igual da aeronáutica. O bisonho foi embora, não teve jeito. Eu tô lembrando daquele teste do Homens de Preto, né, que o Will Smith atira na menininha com o livro de física quântica, né? Aí o cara, um monte de alien, você atirou só na menina. Ele, mas é uma menina de 7 anos com o livro de física quântica. Às vezes você estava mais avançado que os caras. Ou não. Você sabe que meu filho tem uma... Meu filho de 1 ano e meio tem um livrinho de física quântica, então ele ia tomar um tiro. Eu vou pegar aqui, vou mostrar. Não sei se pegar que ele tá dormindo já. Porra, Leandro, tem que ter um livro de ortopedia, porra. Vai dar um livro de física quântica. Precisa achar um livro de ortopedia para ele, mas ele gosta de brincar com martelo. Dá um manual para ele. Como o André falou, eu também servi a força, né? Eu fui militar lá na aeronáutica em Manaus, no Hospital de Aeronáutica de Manaus, e foi realmente uma experiência incrível, assim. Eu adorei muito. Eu recomendo para todo mundo eu costumo recomendar muito para os alunos não terminarem e começarem a residência. Acho que ter 1 ano de intervalo é muito vantagem. Tem gente que não se identifica, né, com a carreira militar, daí prefere ficar 1 ano medicina de família ou dando plantão mesmo. Eu acho muito legal, acho que é uma boa experiência.
Mas os militares têm a vantagem que é trancar a residência, né? Então, se você tiver sorte de conseguir passar na residência como você foi, como eu também fui, você tá com a residência trancada, é um sossego a mais, né? E você falou uma palavra que fazia tempo que eu não ouvia, que é a Ordem Unida, que para quem não conhece, que é o treinamento de marchar, prestar continência, tudo, devo estar falando tudo errado, porque eu já não sou militar há muito tempo. Não, é isso mesmo. Mas eu lembro que quando assim, eu morava em 5 amigos, a gente morava numa casa lá em Manaus, a gente foi todo mundo junto, né? 4 na aeronáutica e um no exército, e a gente tinha uma piscina na nossa casa, a gente ficava marchando em volta da piscina, assim, para treinar. A gente ficou muito pilhado, é um negócio que realmente é muito legal. E daí, Sim. umas perguntas que a gente recebeu em relação a isso, que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida, é como funciona essa... Você abordou um pouquinho sobre isso, né? Mas, por exemplo, eu estava na aeronáutica e o pessoal perguntava assim, mas você aprende a pilotar um avião, né? Não, não aprendo a pilotar um avião, tô aqui como médico. Eu imagino que você deve receber um monte desse tipo de pergunta, né? Mas tem algumas coisas que realmente a gente aprende. Então, como é que é? Você aprende a tirar? Eu vi que o Matheus comentou que você fez um curso de paraquedismo. Como foi esse curso de paraquedismo? Então, como funciona essa parte médico e militar? O que você efetivamente faz? O que você não chega nem perto como médico militar? Então, os especialistas, de uma maneira geral, nas forças, né, principalmente no Exército, eles costumam ser empregados mais no que a gente chama na utilidade fim, né? Então, o ortopedista mais como ortopedista, o cardiologista mais como cardiologista, mas na fase do treinamento, né, tanto é que hoje eu trabalho em um hospital, não trabalho em um quartel, mas na fase do treinamento, e essa fase é comum a todos ali, né, durante a formação, a gente faz um curso de formação de oficiais do Serviço de Saúde, CFO-SAL, né, que era no Rio de Janeiro, vai passar a ser agora em Salvador. Durante esse curso, sim, nós fazemos treinamento de tiro com fuzil, tiro com pistola, né, fazemos os treinamentos, né, de sobrevivência, fazemos aqueles treinamentos, né, de construção de abrigo, de progressão noturna, progressão diurna, patrulha, né, que é um tipo de formação militar para desempenhar diferentes funções, né? E aí, sim, essa formação ela é bem comum, né, a todos os militares, independente do posto, graduação, enfim. E aí, depois que você sai, né, aí sim, você pode ou não direcionar a sua prática para uma vertente que a gente chama mais operacional. E eu, quando terminei a escola de saúde, né, e isso era um sonho de criança mesmo, assim, de coisa de filme, né, eu sempre fui muito fã daquela série Band of Brothers, não sei se vocês conhecem, e aí eu quis muito fazer o curso do PQD. E o curso básico paraquedista, que é um curso da linha bélica, onde você não aprende nada de medicina, você vai aprender qual é a conduta de um militar que salta de uma aeronave no salto semiautomático, simples assim. O curso básico paraquedista ele tem toda uma mística dentro do Exército, né? Porque o paraquedista militar, primeiro, ele é submetido a um treinamento extremamente rigoroso do ponto de vista físico. Na minha turma eram uns 178 no meu turno, e que se formaram sem lesão, né, que se formaram ao fim, eram 78. E desses aí, eram apenas 5 ou 6 médicos dentistas ali que entraram, né? O resto era marrom, tudo... Né? Isso, uso boot marrom, exatamente. Boot marrom. PQD Audaz, não é isso? PQD Audaz, exatamente. E aí tem toda essa mística, né? Claro que em grande parte tem uma razão de ser mesmo, por causa das tropas paraquedistas, né, ao longo do mundo, né? São missões realmente muito mortais, né? 20 a 30% morre no salto, né? Então é quase que um paraquedista, ele é um louco, né, como eles gostam de falar na brigada, né, porque apenas um louco abandonaria uma aeronave militar em pleno voo, aonde ele não é bem-vindo, muito menos bem-quisto, né? Então, os caras têm toda essa mística, várias frases, né, e tal, e eu queria muito fazer. E aí, quando terminou a escola, eu tinha os índices físicos, fui para a área de estágios e consegui aí, né, isso que para médico é uma coisa muito rara, né? Para você ter noção, hoje, de tenente de carreira, eu acho, PQD, eu acho que somos eu e mais 5 só no Exército todo. Então, aí as pessoas me perguntam, para que você fez isso? Primeiro, satisfação pessoal, não se discute. É uma coisa que eu queria muito, queria vencer esse desafio. E isso me habilita a servir nas OMs, né, nas organizações militares paraquedistas. E aí eu vou desempenhar funções de médico dentro de uma OM paraquedista. Então, eu vou apoiar os saltos, né? A gente pode operar os militares daquela OM, como acontece no Rio de Janeiro hoje no destacamento de saúde paraquedista. O comandante do destacamento é um capitão ortopedista, capitão Pedro Ivo, né? Então, e geralmente o ortopedista na força ele tem muito
muita utilidade, né? Porque pensa, o Exército, qual é a função do Exército? Né? Quase que são pessoas ali que têm um perfil muito semelhante ao de atleta, né? Então, esforço físico o tempo todo, fratura por estresse, lesão de menisco, lesão ligamentar, luxação glenomeral. Então, é o nosso dia a dia, é o nosso playground. Eu brinco que o ortopedista dentro do Exército, ele está no playground, né? Sabe que você falou isso da formação, né? Lógico que eu não fiz formação nenhuma, eu fiz só 1 ano, mas aconteceu uma coisa interessante no meu treinamento. Tem a formação, você teve o EAS, pô, treinamento. Não, tive o EAS, não, mas o que foi engraçado foi o seguinte, teve a prova, né? Até me perdoa, eu estou tentando lembrar, mas era o teste do tiro, né? Que era o Sim, é o TAT. Teste de aptidão de tiro. E eu fui o melhor da turma. Oh. E aí na formatura... Não era bisonho, então. Então, e aí na hora da formatura eu ganhei um diploma de melhor atirador combatente. Sim. Aí eu tava ali, né? Ganhei o diploma, fiquei super feliz e tal. Aí eu fui prestar o R4. Eu falei, pô, será que eu coloco isso, né, no R4? Aí eu falei assim, o cara entenda como ele quiser, né? Assim, pro bem e pro mal. Aí você... No final eu não coloquei, achei que não cabia, mas eu tinha esse diploma ainda. Foi no Lattes, né? O que você faz? Vai que o chefe resolve tretar contigo, né, pô? O melhor atirador combatente. Não custa nada, né? E, inclusive, sobre o porte de arma, né, que ele perguntou, é prerrogativa, sim, do oficial de carreira, porte de arma, né? Eu atiro, inclusive, não só no quartel, atiro fora, né, também para treinamento. Agora, muitos não têm armamento, muitos não andam, né? Eu é porque gosto mesmo da prática, mas, sempre gostei. Você tem licença para andar armado? Posso andar. A minha carteira de identidade militar é o meu porte. Eu tenho que ter o registro da arma de fogo junto, para provar que aquela arma ali não tem nenhum tipo de ilícito, né, envolvida com ela, mas a minha identidade é o meu porte de arma. O registro da arma de fogo eu tenho que ter de cada uma das armas que eu tenho. Então, enquanto que tem gente que vai para operar no centro cirúrgico e guarda aliança e carteira no armário, você pode guardar uma pistola, é isso? Eu não tenho muito costume de andar armado porque eu realmente gosto da prática do tiro. Andar armado e tudo assim não é muito o meu tipo, não. Eu tô lembrando de tretas da residência, né? Até porque nós, como ortopedistas, né? Eu ia falar isso agora, até porque nós, como ortopedistas, dentro do centro cirúrgico, com alguns colegas aí que às vezes fazem a gente passar raiva, não é bom estar armado. Senti um momento de desabafo, hein, Jader? Como é que é? Momento de desabafo aí, hein? Já teve uma treta grande aí ou não? Ortopedista que não tem treta no centro cirúrgico não é ortopedista. Né? Não dá pra gente falar quem é, mas a turma do Muito Além do Propofol não vai gostar. Né? Vocês estão dizendo. Não, graças a Deus, nossos anestesistas aqui são gente boa pra caramba. Jader, eu tava pensando aqui, cara, sobre... Tô vendo o Leandro, Hackmed, o pessoal aqui que gosta dessa parte de gestão, André, empreendedorismo, empresa, etc. E quando você pensa em carreira militar, eu acho que você tem algumas sanções, você me corrigir se estiver errado, mas fala pro pessoal como que é isso, você pode ter clínica, não pode ter clínica, você pode ter uma PJ, não pode, como que é essa relação de um cargo público com... Ótima pergunta. Isso não é uma exclusividade do militar, né? Não sei se você sabe, mas pela lei, né, do funcionário público, né? Vários tipos de funcionário público que tem ali uma função mais sensível, né, não podem ser gestores, administradores de empresa. O que as pessoas confundem às vezes é pensar assim, você é militar, você não pode receber como PJ. Não. Receber como PJ é uma coisa. Ser dono, administrador de PJ é outra coisa completamente diferente. Então, hoje eu presto serviço via PJ, cooperativa, todas as modalidades, pessoa física também, por fora, né? Mas você não pode ser o administrador, o majoritário, vamos dizer assim, né? E isso porque está no Estatuto dos Militares, né? Como você falou. E aí o pessoal ele já estende isso, né? Militar não pode ter PJ, militar não pode trabalhar fora. Não, militar pode trabalhar fora, como eu disse, pode acumular, inclusive, cargos públicos, né? Desde que, obviamente, sua carga horária lá no Senes não dê 210 horas, né? Como é que vai dar 210 horas semana se a semana nem tem direito isso tudo de hora para trabalhar, né? Então, você tem que ter uma racionalidade,
mas pode sim trabalhar por fora, pode ser sócio minoritário de empresa, sócio cotista de empresa. Então, aí entra a questão da clínica. Você não pode ser o dono, o administrador, mas você pode ser um dos, né? Desde que você seja ali cotista, não administrador, não majoritário. Legal. Respondi, né? Você sabe que, Jader, quando eu servi lá em Manaus, eu também tinha essa pegada bem militar. A aeronáutica tinha uma missão que eles iam anualmente para o Pico da Neblina, para subir o Pico essa da missão Neblina. é a troca da bandeira, não é? E daí a gente ia sempre um médico junto. A gente fez um baita lobby lá, eu e um amigo meu, pra gente ir. Na verdade, é só um médico, teoricamente. A gente falou que queria um como médico, outro como enfermeiro, tal, pra ir. E no final, naquele ano, cancelaram a missão, cara. Foi muito... Putz. E no ano que eu tava lá, também ia ter um curso de selva, que a gente se inscreveu e também cancelaram. Assim. Eu tentei fazer umas coisas mais, tipo, militares, Poxa. assim, e não deu certo. Mas é legal, eu me divertia muito. Isso que você falou foi interessante, porque provavelmente você iria fazer o estágio de adaptação à vida na selva, né? Que é o EAVS. Eu fiz o EBCM quando eu era temporário, que é o estágio básico do combatente de montanha. Então eu aprendi, né, em Juiz de Fora, técnicas de rapel, de escalada, como temporário ainda. E isso foi uma das coisas que me cresceu os olhos, né, para cursos da área operacional. E aí ficou a sementinha, né, do PQD lá no futuro. Aí depois o pessoal vem me perguntando, né? Poxa, você já fez o PQD e agora qual a próxima? Vai fazer comandos, vai ser guerra na selva? Eu falei, galera, depois que você coloca isso aqui no dedo, a decisão não é mais sua, né? A decisão é do casal. Sabe, quando eu tava lá, tinha um amigo meu lá da USP, também tinha ido 2 anos antes de mim, que acho que ele foi o primeiro médico guerra na selva. Eu não sei se depois a gente já tem mais, mas eu sei que ele foi o primeiro com o médico que se formou, assim. Para quem não conhece, guerra na selva é um dos cursos mais difíceis, assim, é um curso super longo, que realmente você fica, não sei, semanas na selva ali, na sobrevivência. São 3 é meses. Complicado. É bem difícil. Mas chegando na minha pergunta agora, Jader, uma coisa que eu achei interessante do que você falou, eu até me perdi um pouco, mas você é do Espírito Santo, foi para Minas, foi para o Rio e agora está em Natal, né? Sempre muito do que os nossos ouvintes perguntam bastante, como é que é também você ir para uma cidade nova, como é que é chegar e encarar o mercado tal. Então, dessa brincadeira eu me perdi um pouco. Faz quanto tempo que você está em Natal? E como foi essa parte para trabalhar como ortopedista fora da parte militar, aí numa cidade nova que você não conhecia? Então, todas essas minhas mudanças, né? Eu sou do Espírito Santo, fui para Viçosa fazer o ensino médio no Colune, né? Na UFV. Depois fui para Juiz de Fora fazer a faculdade na UFJF e depois para o Rio de Janeiro, e também a residência, né? E o período militar temporário, e depois para o Rio de Janeiro para a formação. Essa formação que eu fiz militar no Rio de Janeiro, aí sim eu fui para a minha primeira OM, né, como ortopedista, que é Natal, o Hospital da Guarnição de Natal, onde eu cheguei em abril de 2020. Então, durante a escola de saúde, eu trabalhei um pouco no Rio como ortopedista, cheguei a dar alguns plantões ali, né, na Zona Oeste, cheguei a trabalhar em algumas clínicas na Zona Norte, e aí, já entrando dentro do que você falou, como é essa adaptação? Na maioria das vezes, essa adaptação, para mim, ela se deu através de amigos. Então, eu ligava para um amigo que estava já no local, seja ele do Exército ou não, e falava, cara, eu estou chegando, né? Como é que é aí? Tem algum lugar que está precisando de uma mão, de uma força? Pode ser boca podre, não estou escolhendo nada, e beleza. E aí você começa, né? Então, aqui em Natal não foi diferente. Cheguei, me apresentei para todos os chefes de escala, né? Alguns amigos aqui do hospital me colocaram em algumas clínicas, né? O coronel aqui, que é mais antigo, me arrumou um local de trabalho aqui numa clínica particular na cidade, pronto atendimento. Mas é como você disse, né? É sempre devagar. Você tem que mostrar quem você é, né? Afinal de contas, ninguém te conhece, então você não fez sua formação por aqui. Mas eu acredito que essa questão do Exército ela ajude um pouco, porque o cara, quando ele te vê, né? A própria forma como você conversa, né? A sua aparência, né? Então você já inspira uma credibilidade. Ele fala, bem, não estou colocando um maluco dentro da minha clínica, né? Um psicopata, né? Pode ter, claro, né? Nós temos doido em todas as áreas, mas o Exército ele já transmite essa credibilidade, né? E isso é algo que eu percebo que me ajuda muito e eu acabo tendo a simpatia dos colegas. Mas você entra como todo lugar, entra como coringa, pegando cobertura, pegando fim de semana, e aí vai mostrando seu serviço, vai surgindo uma coisa ali, outra coisa lá, e aí surge uma escala de plantão de um outro local, e aí as coisas vão se desenvolvendo. E nesse sentido, né? Você tem um problema de muitas vezes você não ter muito domínio sobre o seu futuro, porque você pode ser movimentado.
né? Então, existem algumas coisas que você tem que estar preparado. E no meu caso, por exemplo, uma delas foi a minha esposa optar por também fazer o concurso. Então, a minha esposa também é médica militar de carreira do Exército, oftalmologista. É algo que dá uma certa segurança. Se nós formos movimentados, movimenta os dois, né? Tem uma tendência menor a movimentar, já que são 2 especialistas num hospital. Mas lembrando que isso não é regra, né? E aí você vai tentando se adaptar ao jogo, né? Jader, eu vou chamar a atenção da galera que está nos escutando para falar de um assunto que o pessoal sempre gosta, né? Que é remuneração. E eu sei que... Sempre não é o que pergunto. É um acaso. Eu vou deixar essa piadinha no ar e eu vou continuar minha pergunta aqui, Leandro. Eu sei que depois de 7 anos, né? Que quando você faz aquele temporário, né? Você ganha um certo valor, né, pelos 7 anos prestados, né? Eu sei que no concurso da polícia, que muita gente presta aqui em São Paulo, um dos principais pontos é a aposentadoria integral, né? Inclusive, muitos concursos públicos aqui em São Paulo, antigamente era aposentadoria integral, que é um dos pontos fortes, né, das pessoas irem para um concurso. Como está a vida da carreira militar? Também tem isso de aposentadoria integral, é umas coisas que o pessoal comenta, sem julgamentos políticos, só respondendo aí. Essa primeiro detalhe que você falou, né, a gente chama de compensação pecuniária. Ela funciona semelhantemente a um fundo de garantia, né? O temporário que fica por 6, 7, 8 anos, ele recebe um soldo bruto daquele posto em que ele der baixa, né? No caso do temporário, ele pode chegar até primeiro tenente, né? Então, ele pode somar, se for mulher, 8 anos, né? Porque mulher não tem ano obrigatório, e se for homem, 7 anos, porque dos 8, o primeiro é obrigatório. E aí acaba dando uma bolada, né? Porque um salário bruto de um primeiro tenente pode chegar aí a 12, 13 mil, né? E aí ele acaba ganhando 13 vezes 8, né? Fazendo uma multiplicação rapidamente de padaria, e quase 100 mil reais líquido, que ainda entra um adicional, né? De férias não gozadas, enfim. E aí, no fim das contas, o cara ganha uma bolada. Isso é para o temporário. E ele funciona de forma análoga a um fundo de garantia, né? É como se fosse um reconhecimento ali, aquele tempo que você ficou contribuindo com a previdência dos militares, que vai contar tempo de serviço fora, mas para você receber uma parte desse dinheiro, né, como retorno. O meu caso, não. O meu caso é carreira. E aí, como carreira, sim, ainda é previsto o que a gente chama de integralidade, né? Ou seja, você vai com todos os proventos para a reserva, né? O militar ele não se aposenta, ele vai para a reserva, né? E ele pode ser reformado, que é uma situação diferente, que é quando ele realmente não pode mais retornar à ativa por problemas, geralmente saúde e tudo. E aí, quando você vai para a reserva, sim, você ainda, não sei até quando, né, que nós vivemos num país que as instituições mudam o tempo todo, né, mas você ainda tem a aposentadoria integral, por lei, né? Agora, existem os adicionais. Então, quando as pessoas pensam, qual é o salário de um militar? Varia. Um primeiro-tenente com doutorado recebe muito mais do que um primeiro-tenente que não tem doutorado. Um capitão sem mestrado recebe menos, às vezes, do que um primeiro-tenente com mestrado. Então, nós temos adicionais e nós temos o soldo base. E aí existe toda uma lógica para calcular a remuneração no final, né? E aí você também pode investir na carreira, obviamente, fazendo mestrado, fazendo doutorado, fazendo cursos. Por exemplo, o meu curso ele me dá um adicional, o adicional de compensação orgânica. Se durante 5 anos eu ficar executando saltos de paraquedas, o Exército entende que pelo risco da atividade eu tenho que ter uma compensação, é igual compensação por tomar raio-x, por radiação, né? Que também existe no Exército. Então, ao longo de toda a carreira e somando esses adicionais, todos os salários variam muito, podendo chegar na aposentadoria até algo próximo de 20 mil. Tem pessoas que ganham 20 mil reais líquido. Então, é assim... pode falar. Uma coisa que eu fazia uma analogia, e pode ser que eu tivesse errado, mas era uma percepção, né? Eu percebia que existia uma mobilidade, mas o soldado era como se fosse uma casta, os sargentos outra e os oficiais outra. Isso até para quem não serviu, acho que pode servir um pouquinho para entender. O médico, ele entrava já como oficial porque ele tinha feito a faculdade, e a faculdade análoga para o militar seria
no caso do Exército, a AMAN, a formação militar. E quanto mais você estudava, mais você progredia. Então, acho que combina um pouquinho com aquilo que você está falando, ou quanto mais você não só estudava, mas como se capacitava, né? Perfeito. Que é um negócio... E o Exército ele é uma instituição altamente meritocrática, né? Por exemplo, é tudo definido pela sua classificação. E todo mundo sabe quem é o 01 da turma do CFO 2019, né, no meu ano. Eu sou o 01 da ortopedia, sou o 04 dos 98 médicos, e todo mundo sabe. Então, eu sou promovido na frente, eu tenho acesso aos cursos mais fácil, né? Tem 3 vagas para um curso, 10 caras se inscrevem. Isso vai ser pontuado pelo mérito. Eu tenho habilitação em língua inglesa, nível proficiência, 4444. Vai ter uma missão no exterior para médico, treinamento hoje de medicina operacional com o Exército Americano. Então, tudo isso no Exército, e eu acho isso muito bacana, uma das coisas que eu mais admiro no Exército, é meritocrático. Então, não tem muita discussão. Você tem lá a sua ficha de valorização do mérito, a sua nota é menor do que a do cara, o cara vai e você fica. Acabou. Outra coisa que eu achei muito bacana, durante o ano que eu servi, eu acabei fazendo a seleção dos tiros de guerra no interior. As famosas CS, né? CS, exato. E quando eu cheguei, eu não lembro exatamente, eu acho que eu fui para 9 cidades, né? Fui no interior de São Paulo, eu comecei em Bebedouro, Barretos, fui subindo até Fernandópolis. Nos tiros de guerra, você tinha sempre muitas vezes, algumas poucas vezes era um tenente, porque normalmente era um sargento que acabou depois se tornando oficial, ou você tinha já um sargento. E quando chegava o médico militar, que na época eu era segundo tenente, acho que eu já tinha virado de aspirante para segundo, e fui recebido por quase metade dos prefeitos dessa cidade. Então, o papel importante que o militar tem na sociedade, né? Assim, especialmente em lugares mais remotos ou que não tem tanta gente, eu acho que isso é uma outra coisa que talvez as pessoas possam saber disso. Eu acho que é algo muito bacana, muito interessante na cidade, no ambiente, o papel que assim, as pessoas brigavam para poder servirem nos tiros de guerra, e que era muito bacana. Assim, é um certo prestígio que eu mesmo não percebia que isso acontecia nessa época. Uhum. Meu pai foi atirador, né? Atirador Vicente, no tiro de guerra de Alegre, no Espírito Santo, e ele contava com muito orgulho, assim, a família também. E ele sempre falou para mim que foi algo que mudou a vida dele, né? E como vocês falaram, o serviço militar, como toda instituição tem problemas, claro, né? Mas é algo que muda mesmo a nossa vida, né? A gente faz grandes amizades, tem histórias muito bacanas, camaradagem, histórias muito inusitadas também, né? Os bisões ali, eu gosto bastante. Legal. E já deixa eu te perguntar uma coisa, você comentou aqui, achei super legal, não sabia que tua esposa também é militar hoje em dia, e a gente tem muitas ouvintes nossas que perguntaram para a gente como é que é a carreira da mulher nas Forças Armadas, como funciona. Então, se puder contar um pouco, até legal, não sabia que tua esposa também era, contar a experiência dela, eu acho que é legal para as nossas ouvintes. O concurso ele não prevê diferenciação por gênero para o ingresso. Ele tem a vaga para 100 especialidade e o número X, Y ou Z de vagas para cada especialidade. Por exemplo, no meu ano entraram 3 ortopedistas mulheres, né? Janice, Renata e Luíse, né? Inclusive as 3 fizeram exatamente a mesma coisa que nós, né? Treinamento, parte de tiro. Então não tem essa diferenciação. É claro que a mulher tem a sua particularidade, por exemplo, tem o seu alojamento, né? Alojamento feminino, alojamento masculino. Se ela tiver alguma situação específica ali, né, do ponto de vista médico, né, ela vai ser consultada ali por mulheres, dependendo da situação, né? Claro que existe uma certa preservação, vamos dizer assim, né, da questão feminina e masculina dentro da força, mas a instituição, como eu falei, ela é pautada no mérito. Então, as avaliações, os índices, eles são assim, índices femininos e masculinos, as notas de prova são iguais, não tem discussão, e tanto é que a nossa 01, né, é mulher. Então, você vê que não tem essa, né? Eu brinco o seguinte, elas demoraram para chegar, mas quando elas chegaram com tudo, né? E conquistando o espaço, tem muitas mulheres. Aqui, a minha chefe na parte de auditoria é mulher, a diretora do hospital é uma tenente-coronel ginecologista mulher,
né? Então, para as mulheres que ainda tem algum melindre, mas é uma instituição muito machista, né? Não sei o quê, não tem nada a ver. Principalmente na parte médica, enfermagem, tem muitas mulheres, ouso falar que, dependendo da proporção, em alguns locais, até tem mais mulher do que homem. Pô, que legal. Você sabe que na minha turma tinha bastante mulher também, e algumas que eram lá de Manaus continuam, a gente vê hoje pelas mídias sociais, tal, continuam, depois de terminar o tempo de R2, que já faz mais de 7 anos que eu saí de lá, depois fizeram parte de carreira e são até hoje militares, realmente essa parte é Que bem legal. legal. Jader, bom, agora estamos caminhando mais para o final do nosso episódio, a gente está chegando na parte de indicações aqui, que a gente sempre pede para os nossos convidados indicarem um livro, um podcast, um filme. A gente também dá nossas indicações e para dar tempo de você pensar um pouco, respirar aí, eu vou começar com a minha indicação, que para variar é de um livro que eu estou lendo, não terminei ainda. O livro chama Change. É um livro bem interessante, que ele conta um pouco sobre a questão das mídias sociais e influenciadores. E é bem legal porque ele fala, tipo assim, ele fala um pouco sobre a questão dos influencers, dos influenciadores digitais, que na verdade eles não são tão influenciadores assim, que normalmente quando eles lançam alguma tendência é porque ela já está acontecendo, não foi eles que criaram. Ele fala um pouco sobre como as coisas se difundem na internet, então ele vai um pouco contra essa coisa que a gente usa o termo viralização. Ele fala que, na verdade, as coisas não viralizam tanto, é um tipo de contato diferente. Eu não vou dar aqui mais spoilers. Eu preciso ver o nome do autor que eu esqueci aqui, eu já vou procurar e quando voltar para mim eu falo, mas é um livro bem interessante. Jader, qual que é a sua indicação para a gente? Eu terminei de ler recentemente um livro que chama Iludidos pelo Acaso, né, do Nassim Nicholas Taleb, né, que ele fala sobre a influência da sorte, né, nos mercados e na vida. E ele é um livro bem interessante, é um livro denso, a leitura do Nassim Taleb não é muito fácil, mas eu acho interessante porque, além dele fazer algumas referências filosóficas, né, ele mostra ali como que dentro da rotina de um trader, né, eu gosto muito dessa parte de economia e tudo, como que às vezes a gente tem uma tendência a elogiar o mérito, o esforço das pessoas e esquece um pouco de como a sorte, como o acaso, né, ele influencia em tudo. E aí é uma série de devaneios, ali, uma série de pensamentos, né, dentro desse contexto, né, econômico, né, onde ele mostra ali como que decisões que podem ir levando você a, de repente, pensar que você é um gênio e, na verdade, se você tivesse tomado aquelas mesmas decisões em um outro país, você teria quebrado, por exemplo, né? Então, eu achei bem interessante esse livro e acho que vale a pena a leitura não só desse, como de outros livros do autor, né? Nesse momento eu estou lendo Cisne Negro, né? E porque eu acabei comprando todos os livros dele que eu já queria ler há muito tempo, já conhecia as histórias, mas não estava conseguindo ler. Jader, Nissim Taleb também tem cara do nosso amigo em comum, do Adriano. Foi ele que te indicou primeiro para ler ou não? Não. Na verdade, Não? como eu tenho estudado muito economia, Entendi. então muitos caras falavam dele, né? Muitos desses caras aí, Bruno Perini, que é um cara que eu sigo e gosto nas Eu redes, sei que inclusive é um O podcast que eu Adriano gosta escuto. bastante. A Adriano, né? O Legal. Adriano, ele tá sempre lendo. Inclusive, ele dava livros de presente para os residentes. Tinha o livro do R1, o livro do R2, o livro do R3. Olha que legal. Pequeno Príncipe, eu ganhei, eu acho que foi o livro do R3, se eu não me engano. Boa. Um belo título para R3, hein? Exatamente. Eu vou recomendar um livro também que eu tô lendo também, não acabei de ler. Chama Fora da Curva, volume 3. Então eu li os 2 primeiros, basicamente são histórias de grandes investidores, grandes empresários, e o volume 3 fala sobre pessoas ligadas ao mercado de startup. Então eu só li as primeiras 3, então são mini biografias, então acho que é super legal. São essas 3 primeiras, o que é interessante, fazendo uma reflexão aí que o Jader falou, né? Que às vezes a gente acha que esses donos de startup eram tudo que nem o Elon Musk, Steve Jobs, todos gênios que a curva deles da vida é um foguete que não tem ré, né? O GIF mais famoso aí dos últimos meses, né? Mas na verdade, assim como a vida, você tem muitos altos e baixos, né? Então, às vezes a gente está vendo o alto deles, a gente não viu os tombos que eles tomaram. Então, é interessante ver essa trajetória, pelo menos um que eu acabei de ler, a pessoa é bem sincera. Então, ela fala assim, ó, tô aqui e tal, mas às vezes você acha que eu tô na minha startup, mas aí eu briguei com o meu sócio, aí vendeu, aí não deu certo, a gente conseguiu captar dinheiro, e aí, beleza, tô aqui no livro. Então, eu recomendo. E o meu vai ser uma recomendação que
Na verdade, eu vou roubar ela um pouquinho, mas eu assisti isso na época do CPUR, foi sensacional. Eu acho que ela tá meio até, assim, não digo fora de moda, mas pelo menos eu dei uma olhada aqui no Netflix para ver se tinha, não tem, que é o Band of Brothers, que eu assisti durante o CPUR, que é sensacional, acho que combina muito. Eu acho que precisa caçar em algum lugar, eu não sei se tem algum serviço aí de streaming, mas é muito bom. Se eu não me engano, o HBO, né, o Amazon Prime, algum deles tem. Tá, vou fuçar para achar, mas joguei no Netflix aqui e não achei. Não, Netflix não tem, não. Eu acho que tem quase certeza que é no Amazon Prime ou no HBO. Show. Legal. Eu vi aqui o autor do livro que eu falei do Change é Damon Centola. Damon Centola, acho que não tem em português ainda, mas vale bastante a pena. Jader, super obrigado. Foi muito legal o episódio, a gente gostou bastante. Tenho certeza que tirou uma série de dúvidas dos nossos ouvintes. Eu queria que, antes de encerrar, passar para você a última vez a palavra e o microfone, para você falar suas considerações finais, quiser deixar teu contato aí de mídia social, fica à vontade. Então, novamente, né, reforçar o meu agradecimento aí a todos, né, falar que é uma honra para mim participar daqui, ver que eu acompanho o podcast, acompanho vocês nas redes sociais, né, acho que é muito interessante para as pessoas o conhecimento, né, saber que a gente tem uma caixinha ali, que a gente está na faculdade e que quanto mais experiências a gente for tendo, mais networking a gente for tendo, melhor para a gente decidir, né? Porque aquela ideia de que vou fazer residência, vou fazer R4, vou fazer R5, vou fazer R6, e às vezes isso não é para todo mundo, às vezes não está no seu tempo, às vezes você tem situações particulares ali, né, no momento que eu acabei não abordando aqui, mas eu tive, que me levaram a essa decisão, e saber como funciona para não se frustrar, né? Às vezes o cara criar aquela ideia de que é mil maravilhas, porque não é, né? Nada é mil maravilhas, né? Conhecer as partes boas, as partes ruins, né? E dizer que é uma possibilidade. Então, a carreira nas Forças Armadas ou o serviço temporário, como vocês bem disseram, às vezes o cara está na dúvida ali, serve por um ano, né, para conhecer, para ter uma experiência de vida diferente, quem sabe, né? Ou ele já desgosta de vez, isso não é para mim, ou ele fala, poxa, quem sabe, né? Algo que, como aconteceu comigo, que talvez no futuro eu volte. Então, muito obrigado aí novamente a todos, né? Para mim, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, estou sempre falando no meu Instagram, que é o Dr. Felipe Jader, né? Dr. Felipe Jader, né? O @ lá do Instagram mesmo. E aí eu falo sobre ortopedia, sobre rotina ali de atividade física, dia a dia, e principalmente sobre a carreira medicina militar, como ingressar, né? E tiro as dúvidas do pessoal. Então, muito obrigado. Beleza, obrigado. Se você não conseguiu anotar o handle, no negócio do Instagram aí do Felipe, vai estar aqui com certeza na descrição do episódio, então pode ver ali, assim como os links para os livros. Se você não conseguiu anotar as indicações de livros e filmes, tá aqui para a loja da Amazon, você pode até já usar o link para comprar, você ajuda muito além do gesso. É isso aí, gente. Obrigado por estar ouvindo a gente. Daqui 2 semanas estaremos de volta com um convidado, uma convidada especial para falar mais sobre o mundo da ortopedia. E como vocês viram, é só falar para a gente as sugestões, quem que vocês querem ouvir, que a gente dá um jeito e traz. E não esqueçam de postar selfie ouvindo o episódio. Um grande abraço e até a próxima.